E aí, pessoal, como prometido, vou tentar voltar a postar aqui no canal com certa frequência, tá? E hoje eu vou falar sobre um tema um pouco delicado, né? E eu sei que vai ter muitos comentários aí falando sobre, que é o seguinte: eu vou falar o porquê eu migrei do Android para o iOS, depois de 12 anos utilizando Android. E a história foi a seguinte: eu utilizo Android desde que começou a aparecer aparelhos Android, né? Tive meu primeiro Android, o LG Optimus Mi P350, tá? Ou seja, faz bastante tempo. Ele era concorrente do Galaxy 5 na época. E foi aí que a gente tava vendo engatinhando, era o Android 2.2 e era um aparelho para a época bem legal, custo-benefício muito bom, tá? E valia bastante a pena. Fui utilizando Androids até então, fui para Moto G, utilizei Motorola, utilizei Xiaomi, né? Comecei a utilizar o Xiaomi e depois que eu comecei a importar aparelhos do AliExpress, e outros sites da falida Gearbest, né? Quem lembra dela? Não sei se voltou, mas eu comprava de lá. Comecei a importar Xiaomi e me encantei pela proposta e pelos aparelhos em si, tá? A Xiaomi era um custo-benefício incrível. Tanto que eu paguei no meu Redmi Note 4X. Eu paguei na época R$ 500 no aparelho, mais 200 de taxa. R$ 700, né? Num aparelho que aqui no Brasil, com as configurações iguais, só tinha um da Motorola e era na casa de 1.500 por aí. Ou seja, a Xiaomi ela tinha essa proposta, né, de ser o custo-benefício muito acima da média. E já fui usuário do 4X, depois fui para o 5, pulei para o 8, não, fui para o 7, utilizei o 7, pulei o 6 na verdade, fui para o 7, utilizei o 8 Pro. Começaram a utilizar o MediaTek na Xiaomi, começou a ter essa explosão de voltar a utilizar o MediaTek, e o MediaTek do Note 8 Pro era muito bom mesmo. Era coisa de outro patamar, né? Assim, a gente criticava muito os MediaTek e esse veio muito bem calibrado. E fui para do Redmi Note 8, a gente foi tendo um declínio desse custo-benefício da Xiaomi. Ou seja, a gente estava vendo os aparelhos encarecendo da linha da Redmi e não entregando tantas coisas tão boas assim, tá? Eles estavam sim melhorando algumas coisas, mas principal para mim eram câmeras e processamento. E aí o que é que aconteceu? Eles começaram a lançar aparelhos com melhor custo-benefício do que da linha Redmi, que foram os Pocofones, tá? E aí eu migrei, tá? Comecei a utilizar o Pocophone e estou hoje com esse aparelho que está gravando aí o vídeo. Acho que é o último vídeo que eu vou gravar com ele, mas é o Pocophone X3 GT, tá? E por que eu migrei? Não peguei o S23 e tô com peguei pro o iOS dessa vez, né? Eu tava muito em dúvida entre pegar um S23 ou pegar um iOS, mas algumas coisas me fizeram migrar para o iOS. Quais coisas foram essas? Primeiro, tá? Pós-venda. O pós-venda do iOS é muito melhor do que o da Samsung, tá? Por que eu tô falando tanto da Samsung quando eu falo a questão do Android? Porque o Samsung é, assim, que dentro do Brasil, a melhor fabricante de aparelhos Android que a gente tem. Aí você pode falar, pô, mas tem a Oppo, não sei o que lá das quantas, mas você não consegue importar. Pô, mas tem um Pixel, não sei o que lá. Pô, é um rolê para você conseguir um aparelho daquele. E outra, o Pixel, até onde eu sei, não era liberado 5G aqui no Brasil, né? E aí, por que eu decidi entre
o iPhone e o S23 e pegar o iPhone. Pós-venda do Samsung é horrível, tá? Horrível. Se eu compro um aparelho hoje, eu estava dando uma pesquisada nos preços do S23, tava algo em torno de 3 mil por aí, tá? 3 mil reais. Eu compro hoje esse S23 por 3 mil, daqui a 6 meses, se eu for anunciar ele por 2.500, 2 mil, eu vou ter dificuldades para vender esse aparelho. Vou ter dificuldades, tá? Muito complicado você vender um aparelho premium da Samsung. Muito chato. Já a Apple não. A Apple, quando eu pegar e publicar o iPhone 13, vai ter gente falando, perguntando, tá? É muito mais fácil você conseguir fazer essa venda. Isso aí eu já comprovei, tá? Minha família, quase todo mundo está utilizando o iOS e eu sei como é tranquilo você ter essa revenda do iOS. Segunda coisa, tá? Você pega um aparelho de 3 mil reais, 4 mil reais, 5 mil reais, que a gente tá vendo o S23 e S24, S23, S24. E aí, beleza, né? Você quer um aparelho premium. E você vê que o aparelho premium deles tem o mesmo design de um aparelho intermediário, de um aparelho de entrada. Aí você fala, caramba, eu tô pagando 3 mil reais, 4 mil reais num aparelho para ele ter o mesmo design de um aparelho de 800 reais, 700 reais, mil reais, tá? Isso também é um fator que não pesa tanto assim, mas pô, eu acho muito zoado isso da Samsung também, tá? Falaram que da linha do S25 vai ter uma coisa de design diferente, e aí só esperando para ver, né? Outra coisa, redes sociais. Redes sociais é imbatível, tá? O iPhone comparado com os Androids não tem condição, tá? Aí você fala, pô, mas o S24 agora ele tem... O S24 agora ele vai ter uma melhora no Instagram, TikTok, tal. Beleza. O S24. Olha o preço que tá ainda o S24, tá? E outra coisa, a Samsung já fez parceria para trazer melhoras para o Instagram em outros aparelhos anteriores. E sabe o que aconteceu? Não estou falando que vai acontecer nesse, porque eu acho que eu estou até percebendo que a parceria é diferente. Mas o que é que aconteceu antes? Eles têm essa parceria de você tirar a foto e ela ir com qualidade melhor para o Instagram. E depois de um tempo eles acabaram com isso. Não funcionava. Não funcionava mais. E aí você comprou, pô, agora eu vou comprar um celular que ele tem uma melhora no Instagram para bater de frente com o iOS. Aí você vai, compra e daqui a 1 ano, 2 anos ele não tem mais essa compatibilidade. Não acho que vai acontecer isso com o S24, né? Mas, assim, você fica com o pé atrás, né? Fica com o pé atrás, não tem como. Já falamos sobre o pós-venda, já falamos sobre o design, né? Já falamos também sobre redes sociais. E agora eu vou falar sobre o sistema em si. Porque eu já estava um pouco enjoado, tá, do Android. Porque não do Android em si. Eu estava enjoado dessas mudanças que eles colocam nos sistemas. Por exemplo, no Xiaomi a gente vai ter a capa que agora é HyperOS, mas era a MIUI, né? E a MIUI era muito bugada, muito bugada. Por exemplo, eu não conseguia, se eu fosse escutar um áudio no WhatsApp e eu tivesse na cama, eu não conseguia escutar, porque ele ficava bugando, piscando a tela. Outra coisa que me fez muita raiva, eu tava jogando, fazendo alguma coisa e do nada fechava, como se o aparelho tivesse com algum problema de RAM. Mas um aparelho com 8 GB de RAM tá fechando o aplicativo assim do nada, não faz sentido. Era um problema do sistema. Aí você fala, pô, mas aí tu pegou Xiaomi, a MIUI e a HyperOS, elas estão melhorando agora, mas elas sempre são conhecidas por serem bugadas. Aí é que eu falo para vocês, a Samsung,
é tão ruim quanto ou pior. A Samsung ela tá recebendo as atualizações e que as atualizações são roletas russas. Por exemplo, você atualiza hoje, o aparelho ficou com a câmera top, com a bateria top, que é isso que está acontecendo com o S23 FE. Tava com a bateria legal, até não tão top, mas estava legal, bem legal. E aí atualizaram, a bateria agora não dura nada. O telefone é um telefone fixo, tá? E vamos ter que esperar outra atualização para ver se corrigem, tá? Ou seja, é uma roleta russa. Já aconteceu isso aqui com o iPhone? Já, com certeza, mas a quantidade de vezes que isso acontece com o iOS e a quantidade de vezes que acontece com a Samsung e com a Xiaomi não tem nem comparação. E a Apple, quando ela percebe que tem esses erros grotescos, como o caso do superaquecimento, eles já mandam rapidinho a atualização para resolver isso, tá? E aí a gente já chega em outro ponto, tá? Para esse vídeo não se estender muito. Tem também uma questão que eu via muita gente zoando, fazendo meme, que era o seguinte: falando que a bateria do iPhone não durava nada. Pô, a bateria do iPhone não dura nada, velho. Tem que andar com power bank. E foi uma coisa que me surpreendeu, mesmo eu estando com o iPhone 13 modelo base, né? O menorzinho. Que a bateria dura bastante. Tá durando mais do que o meu Poco X3 GT, tá? O Poco X3 GT, ele tem uma coisa que é muito boa, que ele se carrega em 67 watts. Muito rápido. Mas descarrega tão rápido quanto? Carrega muito rápido, descarrega muito rápido. O iPhone, ele carrega no máximo 20 watts, 25 watts, né? Mas ele dura, é muito mais otimizado o sistema, tá? Tanto que eu tô conseguindo mais tempo de tela no iPhone 13 do que nesse Xiaomizinho aqui que eu tô utilizando para gravar esse vídeo, tá? E acho que basicamente foram essas coisas principais que me fizeram mudar de aparelho. Tem coisas que eu sinto falta do Android, tem sim, mas isso aí eu vou deixar para um outro vídeo, tá? Fica pro próximo vídeo, tá certo? E é isso, basicamente é isso. Vou perder algumas coisas saindo do Android, algumas coisas que eu tava querendo pegar para utilizar da Samsung, como o modo DeX, que a gente não tem no iPhone. Mas são coisas que eu não utilizaria tanto no meu dia a dia. Utilizaria uma vez no mês ou uma vez no ano, tá? E por isso que eu optei dessa vez migrar para o iOS, tá, pessoal? Comenta aqui embaixo o que vocês acham, o que é que vocês querem acrescentar, se discordam, se concordam com alguma coisa, tá? Mas sempre mantendo o bom senso, né? A gente tá falando só sobre aparelho de celular. Tô falando sobre a religião de ninguém, nem nada tão pesado. E é isso, pessoal. Valeu por assistir até aqui. Acho que ninguém viu até aqui, mas se você viu, comenta suco de uva. Sei lá, o pessoal faz isso, né? Vou fazer também. Não sei porquê. Mas é isso, pessoal. Obrigado aí a todo mundo que tá assistindo. Acho que vai ser um dos últimos vídeos que eu vou gravar com esse aparelho aqui. Acho que vocês vão perceber a qualidade um pouquinho melhor nos próximos, porque eu vou gravar com o 13, tá? E o áudio, tô gravando aqui com um microfonezinho da Fifine, que é muito bom por sinal, tá? Muito bom, recomendo. É isso, pessoal. Já enrolei muito. Obrigado pelas views, né? Por assistir até aqui. E é isso. Fui!